Bem-vindos, pessoal. Vamos a mais uma aulinha aqui. Nessa aula eu vou falar de métodos descritivos, no caso, o método do rebatimento. Tá? Então, só relembrando aí, temos três tipos de métodos descritivos: rotação, MPP e rebatimento. Essa aula eu vou falar sobre rebatimento. Aqui eu coloquei umas figuras aqui para relembrar que cada método faz, né? A rotação permite que a gente consiga gerar outras vistas aqui, né? A mudança de plano de projeção também permite você criação de vistas auxiliares. E o rebatimento aqui, a gente vai entender nessa aula, tá? Os objetivos, né, do rebatimento, dos métodos descritivos em geral, é gerar novas vistas para o desenho, recuperar a verdadeira grandeza, né, VG de segmentos e figuras planas e resolver problemas. O rebatimento está mais nesse sentido aqui, ó, recuperar a verdadeira grandeza de segmentos e figuras planas, tá? Então vamos continuar aqui. Então aqui a ideia geral do rebatimento, como é que vai funcionar assim geralmente, depois eu vou explicar a metodologia toda, mas é só para ter a visão geral de um rebatimento. Então o rebatimento funciona da seguinte forma: dado uma figura plana no espaço, ó, você vai ter aqui, ó, aqui tem um, um, um polígono de 5 lados aqui, ó, nesse plano alfa, tá? Esse é um plano de topo alfa no caso. A gente vai ser capaz de pegar essa figura e girá-la, tá? Até ela encostar no plano π aqui embaixo, no plano horizontal. Tá? Então, esse movimento de girar a figura até ela bater aqui embaixo, esse é o rebatimento. Tá ok? Então, ó, se você vê nessa figura aqui, nós temos aqui o nosso poligonal de 5 lados, que aqui no caso tem uma pirâmide desenhada aqui com 5 arestas, né? Uma pirâmide com base pentagonal. Isso aqui é um corte da pirâmide, né? Então o corte da pirâmide aqui é essa figurinha aqui, né? A linha poligonal de 5 lados, né? E aqui, ó, olhando de frente, né? Olhando nas projeções linha, nas projeções verticais, você vai ver aqui ó, o movimento que esses pontos vão fazendo no espaço quando eu giro e olho de frente. Então seriam essas trajetórias, estão projetadas aqui, ó, né? Seriam essas trajetórias. E aqui eu tenho a figura vista de cima, né? Então, se eu olhar essas trajetórias de cima, eu só vejo elas se movendo para o lado. Então, essas 5 linhas são essas 5 linhas aqui vistas de cima. E aqui no final das contas eu vou ter a verdadeira grandeza, né? Que é essa figura rebatida aqui. Isso aqui é a figura rebatida, tá? Então, isso aqui vai estar em verdadeira grandeza. Então, como se eu tivesse pego essa figura e deitado ela para cá. Eu girei para cá, pum, bateu aqui, ela está aqui. Peguei aqui, girei para cá, tá, bateu aqui. Ó. Tá vendo o rebatimento de cima e vendo de frente. Bem, então quais são os tipos de rebatimento? Nesse curso aqui nós vamos estudar 2 tipos de rebatimento. Tá? Existem outros, pode ir lá na apostila que tem todos os tipos lá, mas aqui nessa aula aqui eu só vou falar de 2 que são os mais importantes, tudo bem? Os outros não são tão utilizados, né? A gente precisa mais desses 2 tipos. Então, vamos aprender a rebater pontos do plano de topo sobre o plano π, tá? Então, aqui eu tenho um plano de topo, vou pegar pontos desse plano e vou girar até bater no plano π. E o segundo tipo é rebater do plano vertical sobre o plano π'. Então, tem um plano vertical alfa aqui, tenho pontos desse plano vertical, aqui eu coloquei só o ponto A, e vou girar nesse sentido até bater sobre π'. Tá ok? Bem, então vamos estudar aqui como rebater do plano de topo sobre o plano π. Tá ok? Então vamos ver os elementos do rebatimento. Aqui eu tenho a figura em 3D, depois a gente vai estudar em Epor essa figura aqui. Então, primeira coisa, nós vamos ter um ponto A, que vai ser o ponto que será rebatido. Tá? Então vou começar com um ponto A, esse ponto A vai girar até bater no plano π, e aqui está trocado a linha, tá pessoal? É π' e π aqui, mas não tem problema. Esse ponto vai girar até bater aqui, né? Vai girar até bater aqui no plano π, né? E você vai encontrar aqui o ponto após o rebatimento, que vai ser o ponto A1, tá? Então, A é o ponto a ser rebatido, e A entre parênteses 1 é o ponto rebatido, tá? Então, a notação do rebatimento é essa, entre parênteses 1. Tá?
O eixo de rebatimento, também chamado aí de charneira, né? Mas geralmente a gente se refere ao eixo de rebatimento, é o traço do plano que contém os pontos que serão rebatidos, tá? Então tá aqui o eixo de rebatimento, tá? Que aqui é o eixo da rotação. Esse arco que o ponto A faz, tá? A gente vai ser a trajetória do ponto A. E aqui atrás eu tenho a projeção da trajetória do ponto A, tá? Aqui atrás. E aqui tem outra projeção da trajetória do ponto A também, ó. Isso aqui é a projeção da trajetória no plano horizontal, né? Tem esse arco aqui. Quando eu projeto no plano π, eu tenho essa reta aqui, ó. Tá? Então tem duas projeções da trajetória. Uma que é um arco, está em VG, e a outra que é uma reta, porque eu estou vendo de cima. Então agora vamos para a épora, tá, pessoal? Então eu desenhei aqui, ó, nessa épora, ó, o plano, da onde eu vou rebater os pontos, e um ponto desse plano. A gente vai ver como é que a gente faz agora para rebater, né? Aqui na épora, o importante é fazer na épora, né? Essa figura aqui é só para entender o que está acontecendo em 3D geometricamente. Tá? Então, quando eu falo para você, rebata o ponto A, né, para o plano π aqui, o que você vai ter que fazer? Né? O objetivo aqui é você encontrar esse ponto A1, tá? Aqui na épora, onde que ele foi parar. Beleza? Então, vamos lá. Primeira etapa que você vai fazer. Tá? Então, perceba aqui na épora que você tem o ponto A, foi dado, né? E o plano de topo, né, tá aí dado em épora. Né? Então, os dois traços do plano de topo aqui, απ', e απ', né? A correspondência deles ali. Então, aqui, o que nós queremos fazer? Nós queremos encontrar esse ponto A1, onde ele foi parar aqui na épora, tá bom? Então, vamos continuar. O primeiro desenho que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer esse traço vermelho. Então, isso aqui vai ser um arco partindo de A', tá? É esse arco aqui que a gente vai desenhar, ó. Lembrando que nosso objetivo é encontrar o A1. Então, ó, isso aqui, se você desenhar esse arco com centro aqui, ó, no α0 e raio em A1, vem aqui, coloca o compasso e faz o arco aqui. Você encontra, ó, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou a abscissa do ponto A1, tá ok? Então, aqui é a linha de chamada do ponto A rebatido, ou A1, tá? Então, fazemos primeiro esse traço, em seguida vamos desenhar essa linha de chamada do ponto A1, tá vendo? Ó? Laranja aqui, ó. Só desenhar a linha de chamada aqui, ó. Tá? Terceira etapa, você vai desenhar a projeção da trajetória, que é uma reta, ó. Tá aqui, ó, essa verde aqui embaixo, né? É uma paralela à linha de terra, perceba? Então, eu simplesmente desenhei uma paralela à linha de terra passando por A aqui, ó. E onde essas duas se cruzam, obviamente, vai ser o ponto A1. Tá ok? Tá ali, ó, ponto A1. Então, é bem simples, tá, pessoal? Um arco aqui, uma linha de chamada e uma paralela à linha de terra. Encontro o A1, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos no papel agora. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo, tá? Esse exemplo pede para rebater os pontos do plano de topos dados sobre π. Então, aqui eu tenho um plano de topo, que é o alfa, e um ponto do plano, tá? Quero rebater esse ponto. Bem, então vou fazer o rebatimento. Vem com o compasso, que a gente viu lá anteriormente. Vai colocar a ponta seca aqui. Tá? Marcar aqui, ó. E vou fazer a trajetória ali. Segundo passo, linha de chamada, tá? Vem aqui, apoio o esquadro, construo a linha de chamada, né? Passando ali pelo ponto. E a terceira etapa é uma paralela à linha de terra passando por A. Então, para fazer a paralela à linha de terra, vou apoiar o esquadro aqui na linha de chamada e marcar. Aqui eu recupero o ponto A rebatido, tá?
Então aqui, ó, pessoal, mais um exemplo de rebatimento, tá? Vamos rebater o ponto A sobre o plano π. Primeiro passo, a gente faz o arco de rebatimento aqui. Construímos o arco. Linha de chamada. Tá? Paralela à linha de terra passando por A. Recupero aqui o ponto A rebatido. Então, pessoal, mais um exemplo aqui, tá? Nesse problema eu quero recuperar a verdadeira grandeza VG do triângulo ABC, tá? Então veja aqui, ó. Eu tenho um triângulo ABC, tá aqui visto de frente, ele é só uma linha, tá? Esse triângulo está apoiado no plano de topo alfa e eu quero a VG. Bem, se eu quero a VG desse triângulo, eu vou ter que rebater esses pontos A, B e C para cá e a VG vai se formar aqui, tá, pessoal? Então vamos fazer o rebatimento desses 3 pontos. Vou rebater A. Rebater B. Rebater C. Três linhas de chamada. Então, estou apoiando ali na linha de terra, linha de chamada 1, linha de chamada de B, linha de chamada de C, ok? E agora eu vou fazer as trajetórias vistas de cima, né? Então, vou ligar A com A. Vou ligar B com B. Ok, e vou ligar C com C. Lembrando que eu estou fazendo as trajetórias tá? Então aqui eu tenho o triângulo visto de cima, aqui eu tenho o triângulo visto de frente e aqui o triângulo rebatido. ABC, vou desenhar o triângulo aqui, né? E como ele foi rebatido, esse aqui está em verdadeira grandeza.